Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Temos falado muito a respeito do mundo espiritual e você pode ser participante pelo Instagram, @RedeGospelTV. Você pode fazer sua pergunta, esclarecer uma dúvida, dar uma opinião e será sempre bem-vinda. Bom, o tema de hoje é rebeldia. Então, nesses dias temos falado muito a respeito de autoridade. Então, rebeldia é a reação em oposição direta a uma ordem, a uma autoridade estabelecida, é um ato contrário à submissão, é insubordinação a uma autoridade, seja espiritual, seja até natural, e é causada pelo pensamento do indivíduo em resistir e não aceitar estar debaixo e até de uma certa forma desprezar aquilo que foi colocado sobre ele por uma autoridade. E essa autoridade, obviamente, delegada por Deus, né? Falamos na última aula sobre que toda autoridade é delegada por Deus, seja espiritual, seja ela governamental no nosso meio. Então, para nós iniciarmos para falar a respeito da rebeldia, essa insubmissão, essa disposição contrária, vamos abrir agora em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja bem, a quem muito for dado, muito será exigido, muito será, entre aspas, cobrado. E aqui nós vemos uma atitude de indisposição à ordenança que havia sido dada por Samuel a Saul. Então, Saul era o rei, ótimo, Saul é o rei, mas o profeta de Deus recebera uma orientação direta de Deus. Deus era sobre a autoridade de Saul. Aliás, quem constituiu e colocou e ungiu Saul foi o Senhor. E quem foi um instrumento, autoridade para exercer a unção de Saul foi Samuel. E Samuel teve uma direção de Deus. A direção foi a seguinte: Saul, você vai agora para uma guerra contra os amalequitas. E os amalequitas eram um povo terrível. É assim, queridos, diabo em figura de pessoas, malignos, quase destruíram o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Então foi dada uma determinação, obviamente entenda esse conceito, nós estamos falando de guerra há 3.500 anos atrás. Se hoje, há bem pouco tempo, o Oriente Médio é terrível em termos dessas guerras, você imagine há 3.500 anos atrás. E os amalequitas eram um povo traiçoeiro, terrível, que queria mesmo acabar e comprometer não somente com a nação de Israel ou até de Judá, mas o próprio Cristo. Lembrando que na descendência de Israel, através de um dos seus filhos chamado Judá, é que viria o leão da tribo de Judá, que viria Jesus Cristo. Então o Senhor dá uma ordem: acabe com todos os amalequitas, inclusive gado, tudo que eles tiverem. Então não era só um contingente voltado para obediência ou desobediência, era algo espiritual, porque o Senhor falou: olha, até o gado deles, que era contaminado, tem que ser também tirado do caminho. Só que de repente, Saul, no seu conceito humano de não aceitar a submissão àquilo que o profeta, que era alguém que tinha a autoridade de Deus, ele queria uma outra motivação. Qual foi essa motivação? Que é muitas vezes a maneira que algumas pessoas fazem, que é a desobediência com aparência de bem. Aí
vem Samuel e fala assim: Saul, o que foi que você fez? Não, eu cumpri com tudo, eu fiz tudo. E aí Samuel olha para ele e fala: e que balido, que som de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Ah, é que eu guardei as ovelhas, o que havia de melhor para o Senhor, para guardar para Deus, para entregar para Deus. E guardei também, preservei o rei Agag. Então ali ele desobedeceu, com aparência de bem, querendo dizer: ah, eu guardei para sacrificar ao Senhor. Não, Deus já falou, era para sacrificar antes. Então, aí é que ele vem e fala o seguinte: o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então ele coloca ali, ele posiciona o quanto é importante a obediência. Por quê? Porque se nós lembrarmos alguns programas atrás, quem era o sinete da perfeição que se rebelou contra Deus e foi precipitado ao inferno? Lúcifer, o nosso inimigo. E todos que procuram andar segundo essa mesma situação que foi feita por esse querubim, né, o inimigo, vai sofrer consequências iguais. Então Saul se rebela, Saul desobedece e ele vai perder a constituição que ele tinha recebido pela unção de rei. E ele toma uma posição pior. A hora que Samuel está indo, ele ainda vai e pega Samuel pela capa e o puxa e rasga a capa. Olha que loucura. E o que era a capa? A capa era o símbolo da autoridade de profeta. Você vê que ele perdeu todo o respeito. A insubmissão agora é flagrante. E aí então é que vem a perda. E aqui é colocado algo muito importante, que é uma certa marca das pessoas que são insubmissos. Que é colocado aqui a obstinação. E o que é obstinação? Obstinação é a pessoa repetir sempre as mesmas coisas. A pessoa obstinada é que sempre faz as mesmas coisas, num caráter negativo. E qual era a obstinação dele? Já tinha desobedecido a Deus fazendo sacrifício, já tinha tomado atitudes totalmente erradas, e essa obstinação vai ser uma marca. Ele agora fere de novo, e lá no futuro, com a sua obstinação, porque a mania dele é achar que ele, como rei, ele estava acima de Deus. Foi o que Lúcifer achou. Mais lá na frente, Saul vai consultar uma médium. Então, ele próprio, debaixo da ordem de Deus, ele desterrou todos os médiums. E agora ele vai procurar uma médium que vai receber lá um espírito, entre aspas, um falso Samuel, e, infelizmente, vai perder a vida dele, a dos filhos, e vem um roubo completo sobre a vida dele, por causa da insubmissão e da obstinação. Então, Ezequiel, capítulo 28, fala muito claro a respeito desse anjo, e eu quero citar aqui apenas algumas passagens que falam a respeito dessa obstinação, que está em Ezequiel 28:15 e 28:17, que diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então vejam que o erro do inimigo foi esse. Ele se achou. E quantas vezes a gente vê que o inimigo usa ainda esse tipo de influência maligna sobre pessoas? Quantas vezes nós vemos, e já vimos, já aconteceu inclusive no nosso próprio meio, pessoas que são ungidas e que se acham melhores do que aquele que os ungiu. Ainda que seja humanamente, se for um fato, ser humanamente não quer dizer que espiritualmente o é. E esse um erro. Então, o resplendor, como eu falei há pouco tempo, era o refletir a glória de Deus. Ele só era o resplendor, o brilho não era dele. Mas ele não entendeu. Achou que era melhor do que Deus e, infelizmente, tomou o caminho errado, contrário à ordenação de Deus. Uma outra passagem que fala a respeito desse anjo, desse querubim, que era inclusive chamado, a estrela da manhã,
está em Isaías capítulo 14, versículo 13 em diante, que diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então nós vemos aqui também Isaías usando um tipo, vinculado à Babilônia e ao rei da Babilônia, mostrando que esse mesmo querubim, esse anjo resplandecente, de brilho, ele toma uma posição de achar que ele poderia ser mais do que Deus, ser semelhante ao Altíssimo e se colocar acima das estrelas. Aqui o contexto estrela, quando nós falamos principalmente em livros como esse, que são livros proféticos, mesmo o livro de Apocalipse, se fala que as estrelas são anjos do Senhor. Então vejam que esses anjos, ele quis ser mais do que eles, ele quis assumir o comando que não era dele, era de Deus. E esse foi o grande erro de Satanás, ele foi precipitado na queda. E hoje em dia, infelizmente, muitos agem dessa maneira. Por causa da sua condição, a inteligência, a aparência, a beleza, a riqueza, cultura. Muitas vezes a pessoa se acha melhor do que aquele que o ungiu. E outra, quando Deus estabelece, ele tem um plano. E o plano de Deus não é baseado só no agora. Ele é baseado em acontecimentos futuros. Todos nós já devemos ter ouvido falar de Esther. Então, o livro de Esther fala de um confronto espiritual que vai ter entre um homem chamado Amã e um outro chamado Mordecai. E o contexto, quando se fala filho de alguém, é porque é exaltado o principal patriarca. Então, Jesus é o filho de Davi. Então, por quê? Porque essa é a característica, vamos dizer assim, da visão hebreia, que era uma visão meio que patriarcal. E Saul era filho de Quis, quer dizer, da descendência de Quis. Mas lá na frente, nós vamos ver Mordecai, que vai entrar num confronto contra Amã, o primeiro-ministro, e Mordecai é filho de Quis. Então, a mesma descendência. E a gente percebe que Mordecai, para esse que é o inimigo do povo de Deus, chamado Amã, ele é a grande oposição. E ele, Amã, Agagita. Quem é Agagita, bispo? Descendente do rei Agag, que Saul, ancestral de Mordecai, estava permitindo que vivesse. Então, da linhagem dos amalequitas, do rei Agag, vem Amã. Agora, dá uma ordem para matar todos do povo de Mordecai. Olha o passado se repetindo. E Mordecai se posiciona espiritualmente. Nós vemos que ele, depois, diante do Senhor, faz com que esse Amã caia por terra e ocupe o lugar dele. De que maneira? Sendo consciente do mundo espiritual e usando de um mundo espiritual para o favorecer. Há um jejum, conhecemos toda a história de Esther, e graças a Deus quem prevalece é Mordecai. Mas vamos raciocinar. Deus já estava vendo um confronto espiritual que iria acontecer 4, 5 séculos depois. Porque é nesse período que vai haver um confronto num descendente de Agag, o rei que Saul, filho de Quis, permitiu que ficasse. Então veja que a rebeldia, ela pode ter desdobramentos, inclusive, nas famílias futuras. Eu tenho um exemplo muito sério que eu costumo dar, e que é, assim, muito notório, foi o que aconteceu com Salomão. Então Salomão era um homem de paz, era um homem temente a Deus, fiel. Por isso ele alcançou a condição de ser um dos reis mais ricos e poderosos da sua época. Porém, quando ele envelheceu, ele deixou que as mulheres tomassem o coração dele e ele não mais foi fiel ao Senhor como era. E para agradar as suas mulheres, ele vai construindo altares às entidades que elas cultuavam. E uma delas já aparece logo no começo, além da filha,
de Faraó, ele se casou com mulheres moabitas, se não me engano, moabitas, amonitas, etéias, e uma que era moabita, ele, para agradar a sua mulher, ele faz um altar a uma entidade chamada Moloque, a qual eram sacrificadas crianças. E sabe o que vai acontecer lá no futuro? Um filho do rei Acás, pelo próprio rei Acás, descendente de Salomão, queima um filho dele nesse altar, passa pelo fogo. A Bíblia não deixa muito claro se foi um ou dois, ou mais. Mais para frente, Manassés, outro descendente também do rei Acás, vai, e também de Salomão, sacrifica, passa pelo fogo, outros filhos. Então, na época que Salomão edificou esse altar ao lado de Jerusalém, ele acho que não tinha pensado nos seus descendentes. Ele só estava pensando em agradar aquela mulher. E agradando aquela mulher, fez algo que ele achou que não ia ter nenhum tipo de problema, mas vai se tornar um problema muito sério, onde descendentes deles estão comprometidos. Então é muito sério o mundo espiritual. É muito séria a obediência, não só por você, mas até pelas gerações que vêm à frente, para que não sejam habilitados demônios. A carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, vejam bem, quem é que foi desobediente? Adão e Eva. Então, eles, nossos ancestrais principais, Adão e Eva, eles pecaram, se rebelaram porque desobedeceram a Deus. Consequência, maldição que veio alcançou toda a descendência. Então, em nós habitava o quê? A condenação, o chamado pecado que foi feito nas origens, o chamado pecado original, que só através de Cristo ele é quebrado. O descendente da mulher, o Cristo. Agora, o que o Cristo, Jesus, nosso Senhor, fez? Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá no Getsemane, ele obedeceu, sabendo que o esperava era muito sofrimento. Então o Getsemane é a palavra espremer, porque aquele era o lugar onde tinha uma prensa de azeitona para fazer um óleo. E ele ali, Jesus passou por esse espremer, essa pressão. Mas o que ele fala? Senhor, se é possível, Pai, aparta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele vai guerreando. Então, você não é obrigado a ter pensamentos só positivos. Você pode até discordar no contexto de entendimento, mas você não pode se insurgir, você não pode se colocar em insubmissão. Esse é o perigo. Porque, às vezes, com aparência de bem, você, sem perceber o que pode estar acontecendo à frente, você toma uma posição. Vem alguém que é líder sobre você e fala, olha, faça dessa maneira. Você, na tua mente, não, é melhor fazer de outro jeito. Esse cara não sabe o que ele está falando. Eu sou um cara que tem formação, tenho cultura, tenho conhecimento. Só que, de repente, vai por um caminho que é o caminho errado. E as consequências podem ser danosas. Então é muito importante a gente prestar muita atenção. Vejam que o exemplo principal que nós estávamos falando era sobre Saul. Saul já tinha errado, já tinha desobedecido e com a sua obstinação falhou de novo. Então a gente tem que vigiar para não entrar nessa seara da desobediência, que é onde o inimigo atua. Vamos ler 1 Samuel 13, versículo 8, que diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel
para sempre. Então, veja bem, parece que já era uma prática meio, até, vamos dizer, quase que consolidada de Saul se achar. Esqueceu que quem o ungiu foi Samuel. E Samuel deu uma ordem: espere aqui 7 dias. 7 dias até eu vir e trazer a definição do que é para fazer. Porém, eles estavam no meio de uma guerra. É uma guerra com os filisteus, e os filisteus começaram a apertar. Saul começou a olhar o seu exército, um vai embora, o outro se esconde, o outro volta atrás. Começou a perder a sua condição humana. Mas, preciso dar uma solução para isso. Eu preciso que Deus me favoreça. E o que ele faz? O que ele não tinha direito. Ele vai fazer um holocausto. O que é o holocausto? É o sacrifício de um animal ou mais a Deus. Quem é que poderia fazer? Samuel, que era sacerdote e profeta. Era ele que deveria fazer isso. E ele se insurge achando que vai agradar a Deus. Então, o que é isso? A obstinação, que é como o pecado de feitiçaria, a idolatria. E ali o que ele está fazendo nada mais do que um ídolo, a ideia de um Deus. Ele achou que para mover o coração de Deus, Deus não é ídolo, que você dá ordem. Ele achando que ia fazer o sacrifício, Deus ia favorecê-lo. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. E mais agradável do que a gordura de carneiros é você ser submisso. Então, aí o que aconteceu? Ele vai e já começa a entrar na seara errada. Ali já começa ele perder aquilo que era a sua constituição. Aí você fala: mas bispo, unção ninguém perde. Ah, bem, até concordo, porque a unção permanece. Porém, unção se esvazia. E aí vai começar um processo, porque agora o Senhor unge um rei no lugar dele, que é alguém que agrada ao coração de Deus, chamado Davi. E vai começar um processo de esvaziamento de Saul e do quê? De constituição para Davi, que vai se tornar verdadeiramente o rei segundo o coração de Deus. Então é muito importante a submissão. E ela é a marca dos propósitos. Ah, bispo, mas e se eu for submisso a alguém que está fazendo errado? O problema é dele. Quem vai dar conta dos erros é ele. Você vai obedecer, obviamente não cegamente, até se houver um fator muito sólido de desobediência a Deus, não. Mas no contexto de saber de quem é a responsabilidade é daquele que te der a ordem. E isso é muito sério no mundo espiritual. E a gente tem que o quê? Manter aquilo que é a nossa consagração ao Senhor em obediência. Porque o que ocorre? As autoridades sobre nós, elas hoje são aqui, daqui a pouco você pode estar debaixo de uma outra autoridade. Agora, o Deus é o mesmo. A tua atitude é a mesma. Então é muito importante esse contexto. Veja que Davi, que era submisso a Saul, porque Saul ainda era rei. Ah, mas eu recebi a unção para ser um rei. Ah, é, Davi, você recebeu, mas você não tem ela efetiva. E Davi tinha conhecimento disso, teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. E vamos ser sinceros em relação a Saul, tinha até razão humana para matar Saul. Várias vezes Saul tentou matá-lo. Várias vezes mentiu, induziu, olha, fez barbaridades com Davi. Porém, Davi se posicionou e falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Não é só ungido, é de Deus. Ele não estava ali só respeitando o Saul rei, era o Saul ungido por Deus, respeitando a unção de Deus sobre Saul. Isso é algo muito sério e que nós temos que lutar para manter no nosso dia a dia. Para o quê? Ter sempre o favorecimento de Deus. Saul, ao contrário de Davi, não estava muito aí com o ungido de Deus, que era Samuel. E a gente percebe esse esvaziamento que vai culminar na sua morte. Infelizmente, a morte também dos seus filhos. E finalmente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai ocupar o lugar e ele vai se tornar esse homem submisso
que vai cumprir com os objetivos de Deus. Então, aquele que está de pé, cuide que não caia. Vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 19, que diz assim: Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então nós vemos aqui o rei Uzias, um rei muito conhecido, um homem bom, assim, no contexto de rei, uma pessoa admirável. Tanto que Isaías, que, vamos dizer assim, conviveu em até submissão a esse rei, ele teve até uma dificuldade para assumir o seu ministério, por causa até de se reverenciar a esse rei chamado Uzias. Como eu falei, um rei muito bom. Porém, ele teve um erro muito grande. Ele desprezou os ungidos de Deus, os sacerdotes. E veja que uma lepra vem sobre ele. Mas, bispo, Deus castigou? Eu não vou entrar no mérito de castigou, não. O que eu entendo que pode ser até que, porque a lepra é uma doença, uma enfermidade e o mal vem do inimigo. Mas o que eu creio é que a atitude dele habilitou no mundo espiritual que essa lepra se manifestasse. Então ele vai contra os sacerdotes dos ungidos de Deus, estava inclusive junto ao altar. E aí então vem uma lepra que é infelizmente a marca que vai acompanhar até o final e aonde ele vai morrer. E para terminarmos, vamos ler Números capítulo 20, versículo 7, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Amém? Então veja bem, o que é que está acontecendo? Moisés era um homem, vamos dizer assim, que tinha uma característica meio sanguínea, nervosão, cabeça de fósforo. Tanto a gente sabe que já tinha sofrido consequências desse erro no passado. Lembram que ele vê um egípcio agredindo um hebreu, alguém do seu povo, e mata o hebreu. E mata mesmo, é o seguinte, matou e escondeu o corpo. Não foi, ele caiu, não. Matou e escondeu. Era um homem iracundo. Porém, há uma situação com Miriam e o seu irmão, também, que era irmão de Moisés, mais velho, que os dois se insurgem contra Moisés. Deus não fala só com Moisés, fala através de nós mesmos. Nessa situação, Miriam fica leprosa, ela é tirada de dentro da cidade, fica longe, né, do arraial, fica fora do arraial, e olha, Arão, escapou por pouco. Então, quando se fala a respeito da insubmissão, e os dois poderiam ter sido punidos, num contexto maior, foi, no caso, Miriam, que era, além de ser uma profetisa, era a irmã mais velha, e foi ela que, de uma certa maneira, insurgiu. Sofreu consequência. O que a Bíblia fala? Moisés era o homem manso, mais manso do que todos os homens da terra. Vamos raciocinar? Ele era esse homem manso? Era. Foi tratado no deserto por Deus. Ficou 40 anos no deserto, onde ele teve que cuidar de ovelhas, passou todo tipo de situação para quebrar esse ímpeto de violência que ele tinha. Isso é uma coisa muito clara que acontece. Então, os seus ungidos, Deus trata. Moisés foi tratado. Se tornou homem muito manso, mais manso do que todos os homens. Mas, infelizmente, lá
no final da caminhada, quando ele está prestes a entrar na terra prometida, retoma o velho homem. E aí o Senhor fala para a rocha e ela vai dar águas. E a rocha, até 1 Coríntios 10, fala que aquela rocha era Cristo que o seguia. Então era um tipo de Cristo, era algo profético e simbólico. E quando o Senhor fala a rocha, porque não tinha que mais ferir, porque já havia sido ferido uma vez. E da mesma maneira, né? Quando nós desobedecemos, nós estamos ferindo a rocha. Nós estamos ferindo a nossa submissão, porque quem é o cabeça é o Senhor Jesus. E Moisés, iracundo, bate 2 vezes. A rocha deu bastante águas, mas ele perdeu a entrada na terra prometida. E olha, preste bem atenção, Arão com ele. Porque de alguma certa forma, Arão também teve algum tipo de participação. Então, tanto Arão quanto Moisés não vão entrar na terra prometida por causa da insubmissão, por causa da rebeldia, por permitir que o velho homem assumisse o controle do sentimento em relação à autoridade maior que era a de Deus. Então, por isso, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, toda a autoridade é constituída por Deus. Então, devemos ser tanto submissos aos reis como César, e não é fácil ser submisso a César, ainda mais num país como o nosso, e também a Deus. Então, as 2 situações de autoridade são muito importantes para que a gente não seja roubado pela rebeldia. Então, valeu! Falamos então sobre o mundo espiritual, falamos sobre a rebeldia, e eu tenho um convite a fazer para você e a tua família. Esteja comigo, venha dar um abraço, venha me conhecer na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412, ou você pode estar também na Avenida Água Fria, 1291, ali na Renascer Alto de Santana. Ou se preferir, também em Guarulhos, a Renascer Vila Galvão, Avenida Timóteo Penteado, 3193. Cultos às 8 horas, todas as noites às 8 horas, e no domingo, 8, 10, 16 e 18 horas. Valeu, te espero na Renascer, e vá uma das Renascer, com certeza Deus vai honrar e abençoar a tua vida. Até a próxima aula, tchau, tchau.